eu mudei um pouco. Vou falar dele também, mas eu vou falar, eu tentei me desafiar também, assim, porque eu não tive tempo para fazer, não ia ter slides, acho que é bem desafiador falar deles. Então, eu vou falar um pouco da minha visão da psicologia, assim, tentar ver se eu, até sem me colar nada para ver como é que eu também para desafiar isso e ver o que estudar mais também. Bom, apesar do Wesley, do RD, nesse bem comportamental, né, até bem mais cognitivo, né, mas é TCC bem focado no behaviorismo, que é a análise do comportamento. Eu vou trazer alguns dos teóricos mais antigos, como Freud, o Jung, enfim. Eu acho que era o melhor que tinha na época, né? Hoje o próprio Freud seria um neurologista, ele era neurologista, na verdade, né? Mas ele teria migrado para a neurociência, acredito. O próprio Jung também, muita coisa foi comprovada pela neurociência que o Jung descobriu. E se for para ficar alguma coisa daqui, acho que é para ser um convite à coragem de ter consciência, de admitir coisas que a gente, enfim, nega e reprime e finge que não está acontecendo. Quando Freud criou a psicanálise, né, ele sistematizou a primeira forma de psicoterapia que existia, foi uma porrada que ele deu no mundo, assim, né? Porque do todo humanismo, né? O humanismo coloca a razão no centro de tudo, né? O homem racional, o homem tem o poder de, melhor fazer mais e tudo mais. Mas aí Freud falou, não, você não se controla por você. Baixa a bola aí. A gente tem questões que a gente não percebe, que não toma consciência, né? Coisas que a gente repete, nossos pais, coisas que a gente ouviu, coisas que a gente presenciou. Que até se chama de crenças, né? Centrais, crenças intermediárias, a partir disso a gente se comporta. Por exemplo, eu posso ter, por algum motivo de coisas que eu escutei ou que me fizeram, ter acreditado que lá no fundo eu não sou tão bom, assim, por exemplo, né? Por exemplo, uma crença de desvalor, por exemplo, eu posso ter como estratégia compensatória isso, para eu nunca ser um fracasso, eu não quero, né, sentir aquilo que eu escutava, que me falaram, mas é hipotético, né? Eu posso colocar em situações muito fodidas de ter que fazer tudo, ter que saber tudo, ter que estudar muito, ter que, enfim, porque eu não posso ser um fracasso. Mas daí vem um problema, por exemplo, né? Aí eu estudo para tirar 10, eu tiro 9, 2 ou 8. Meu Deus, eu sabia, fracasso. Um exemplo que a gente não se controla. Mas o Freud já fala das crenças, né? É mais das questões de consciente, enfim. Bom, mas eu prefiro o Jung, assim, que foi aluno dele, e eu acho que foi o cara que mais acertou, assim, porque a gente é, porque é o ser humano. E para o Jung, se a gente tivesse uma jornada aqui nessa vida, né, uma missão, era se tornar o mais consciente possível das coisas que a gente não sabe, mas que vivem em nós. Né? Isso, claro, a TCC não usa o termo inconsciente igual ao Freud ou do Jung, mas ela assume que a gente, né, tem coisas que a gente não controla. Né? O Perin fala bastante assim, né? Que a gente não tem livre-arbítrio, né? A gente tem que manejar o ambiente porque a gente não consegue se controlar propriamente de forma com tanta autonomia assim. E todos os psicanalistas, o Jung, que era psicologia, também concordavam com isso. Então, a nossa única chance, né? Não tem duas chances, né? Mas como diz na forma do ambiente, uma das nossas chances para os psicólogos profundos, que é a psicanálise, que é a psicologia junguiana, por exemplo, é a gente ter consciência das coisas que a gente não descontrola. Porque quanto mais inconsciente a gente está daquelas coisas, mais força elas têm. Por exemplo, quem de vocês aqui já aconteceu de fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa para alguém, assim, e depois assim, nossa, onde é que eu tava com a cabeça? Levanta a mão. Você viu isso? Sim, tá. Aí assim, não é pra vocês ficarem no controle ali, né? Naquele momento. Era pra estar, né? E quem que estava no controle? Quem estava no controle? Mas o que seria? Eu não tenho essa resposta, ninguém tem essa resposta, mas eu vou te pensar sobre isso. O ego estava no controle. Não, acho que era o id. Era o id que estava no controle. Então, assim, é nítido porque além da consciência tem forças que nos habitam, né? Tem impulsos, enfim, o tempo que quiser, que a gente quer fazer uma coisa e tem algo que joga contra, por exemplo. Né? Ou a gente quer ter um relacionamento saudável e tem algo que faz a gente... Na verdade é como se a gente tivesse dois, né? Um dizendo Vários, vai pra... mais, né? Mas é isso aí. E aí... No mínimo dois. Né? Um quer e o outro diz que não. No mínimo dois. Acho que no mínimo a consciência e o inconsciente, coisa que a gente faz sem perceber, né? Mas é como se fossem vários, assim, né? Mas as vozes, né, também. Sim, sem contar as vozes. Sim, eu tô pensando. Os esquizofrênicos andam mais as vozes. É o divertidamente. E o Jung chamava isso de sombra, né? As coisas que não são sombra. As coisas que o inconsciente por fora, assim. Então, assim, só que quanto mais a gente negar aquilo, mais a gente vai, mais aquilo vai ter força sobre nós. Porque se eu não acho que eu sou estúpido, né, por exemplo, ou que eu sou explosivo, daqui a pouco, sabe, eu não fosse casado, e eu nego que eu sou explosivo, como é que eu vou mudar isso com minha parceira? Né? Como é que eu vou tentar ela melhor, por exemplo? Então, aquilo nem existe pra mim. Então, quando vê, eu já estou xingando ela e depois, onde que estava a cabeça? Então, assim, basicamente a psicologia junguiana é
isso, é ter mais consciência possível das coisas que não controlam. De onde que elas vêm? Muito vem da infância, não tem como negar. Nenhuma linha de psicologia discorda disso. As coisas que a gente estuda dos nossos cuidadores principais, né? Na verdade, desde a gravidez, assim, tudo que a gente estuda desde que a gente está na barriga da nossa mãe, já está nos formando, né? Isso dá uma sensibilidade muito grande, assim, que até para a gente ter filhos depois. Porque a Gisele, a Maria estava lá no curso, estava falando sobre a criação de filhos e tal, né? Que a infância não fica na infância, né? Perdura. Isso aí foi descobrindo falar, é isso. E... Todo mundo sabe disso aqui. É, sim, a gente sabe, é muito importante. A gente sente hoje. É muito importante. Não ficou lá na infância. Não. É, isso. A Yuri achava que a nossa missão é assim, ó, para a gente sermos pessoas completas, usando uma... O Yoga da Nutrição vai ensinar de ser bom, eu curto também, eu gosto assim, tipo, quero ser o melhor que eu puder e tudo mais. O Yoga é assim, a gente tem que ser completo. E se a gente está fragmentado, né, a gente é só um pouco a gente é muito mais do que a gente ouviu, nossos pais internalizados, mas a gente não está completo. E por que a diferencial de ser bom? Porque para ser completo a gente tem que dizer, a gente tem que aceitar que a gente não é tudo isso que a gente está falando. Baixar a bolinha, não, tem defeitos, né? Sou imperfeito. O que a gente é imperfeições? E aí eu estava falando, né, de quanto mais a gente negar a sombra, mais ela vai tomar o controle, a gente vai fazer mal para os outros e tudo, mas não é só aí também. A gente projeta nos outros também. Né? Se eu sou um cara que, sei lá, eu sou, deixa eu ver, muito materialista, eu quero muito assim, coisas só materiais, não ligo muito para coisas mais profundas, enfim, o que não me deixaria completo, estaria um pouco desequilibrado, né? Eu penso muito no dinheiro, penso muito... Se eu não aceito isso para mim, a gente muito se enganar também, outra coisa que a gente sente, né? A gente muito se enganar, colocar coisa embaixo do tapete, tudo mais. Tá pensando nada, né? Achei que ia faltar. Se eu não, né, primeiro isso não existe para mim, só que o fenômeno que acontece, isso empiricamente é comprovado, né, pelos imensos escritos do Jung, do Freud, essa você fala sobre isso no outro ano. Eu não vou ver isso em mim, mas eu vou ver no Henrique. Então esse é um exercício legal para a gente levar também. Quando algo no outro nos incomodar, claro que vai ter um gatilho, né, uma coisa, ele tem que fazer alguma coisa que seja parecido com isso. Mas se eu ouvir, nossa, como ele é materialista, opa, será que não, né? Tem a coisa do espelho, né? É, então isso, tem a gente. A gente só reconhece isso, exatamente. Claro que tem que ter um gatilho, não é tão assim, tudo que estou vendo os outros não. Mas quanto menos a gente aceitar aquilo, mais a gente vai ver no outro. Mais a gente vai não ter controle das nossas relações, né? Então assim, vou ler aqui um trechinho rapidinho. Tá, história. Mas enfim, e onde é que a gente faz isso, né? Onde é que a gente descobre essas coisas para ser mais complexo, ter mais autonomia e descobrir os seus valores, ser quem a gente quer. Na psicoterapia funciona muito bem. Aqui um exemplo legal que ele traz, que o cliente chega, né, isso é do livro, o cliente chega e fala, eu odeio minha mulher. Ele fala pro fisioterapeuta, né? Ele terapeuta, não fala nada, o cliente está falando sozinho. Eu odeio minha mulher. As palavras estão no mundo exterior depois de ditas, elas pairam no ar. Emergiram do submundo, materializaram-se a partir do caos e se manifestaram. Elas são perceptíveis e concretas e não podem mais ser ignoradas. Tá, não quero precisar da filosofia. Daí o que a gente fala, espere, não é bem assim. Isso é muito cruel. Às vezes eu odeio minha esposa. Eu odeio quando ela não me diz o que ela quer. A minha mãe fazia isso o tempo todo, também. Deixou meu pai maluco. Deixou todos nós malucos, para dizer a verdade. Até a minha mãe. Ela era uma pessoa boa, mas muito rancorosa. Bem, pelo menos a minha esposa não é tão ruim quanto a minha mãe. Nem de longe. Espera. Eu acho que a minha mulher, na verdade, é muito boa em me dizer o que ela quer. Mas geralmente eu fico irritado quando ela não diz. Pois minha mãe me torturava até a beira da morte, bancando a Marte. Isso realmente me afetou. Talvez eu exagere nas reações quando a minha mulher faz isso. Ei, eu estou agindo exatamente como meu pai agia quando a minha mãe nos irritava. Esse não sou eu. E isso não tem nada a ver com a minha mulher. É melhor eu ir lá contar para ela. Aí ele brinca assim, você pode ser muito... Ele não falou nada nessa situação. Ele brinca, você pode ser muito inteligente se consegue apenas calar a boca. Porque a gente acha que a gente é bom em pensar, né? Mas a gente não é bom em pensar. Para pensar, a gente tem que fazer dois personagens na nossa cabeça. Tá, será que isso aqui é verdade? E aí argumentar contra. E ver o que é mais forte é uma coisa muito difícil, né? Por isso que quando tem psicoterapia, alguém de fora, ver a situação de fora, é muito mais proveitoso, né? Para a gente perceber essas coisas. Então, na terapia é um lugar interessante para ver isso. E uma frase de Jung que ilustra muito bem isso é que eu vivo essa frase, todo mundo sabe, acho que é: até você se tornar consciente,
o que está inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar de destino. E outro que ele trabalha muito bom também é a gente não está dominado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Então assim, dói dizer que a gente não, né, que a gente tem defeitos, que a gente pode ser a pessoa tóxica da relação, a gente pode vir a ser abusivo às vezes. Só que tem outra frase que posso falar. O Jung é muito bom em falar frases difíceis, resumir coisas fáceis, difíceis em frases simples assim. Ele fala também, nenhuma árvore pode crescer até os céus, a menos que suas raízes desçam para o inferno. E realmente ser iluminado de verdade, ser pessoas cuidadas de verdade, tem que ter um movimento correspondente para baixo também. Só que então, a gente tem que sair com o controle de tudo, não sou tão racional assim, não sei o que, é uma coisa, infelizmente. Conheça os seus demônios. E abraça, né? Tudo bem, tudo bem. E aí, enfim, levando rápido para fechar 12 aqui, vou fazer 12 no máximo. Ele achava que essa é a maior contribuição nossa para a humanidade, porque a gente vive em rede. É como se tivesse uma responsabilidade moral de ter consciência dessas coisas, porque quanto mais consciente eu for, mais autonomia para ser bom eu vou poder ser de verdade, né? Eu sei que eu poderia ser aquilo que eu negava, mas eu integrei toda a consciência, eu escolho ser bom. É diferente de ser ingênuo, nem sabe pode de ruim e tal, a coisa acontece. E quando tu é bom, tu é só ingênuo, não tem uma hierarquia de valores, né? Quando tu sabe que pode fazer o mal, tu vê, então isso, tu vive o mal dentro de mim, vive o mal dentro de todos nós, a inveja, a vontade de vingança, rancor, tudo vive dentro da gente, tem que aceitar. E a gente precisa, né, deixar que essa é a missão nossa no mundo, porque quando a gente vive em rede, eu conheço você, vocês conhecem mais um monte de gente. Se eu vir aqui, tem muito pouco. Eu falo devagar. Se eu vir aqui lá no meu trabalho, estava estressado, o chefe, eu odeio meu chefe, ele, nossa, eu tô uma raiva dele, se eu venho aqui xingo, ligo, nada. Isso vai afetar ele, vai afetar quando chegar em casa pode fazer, então a gente vive em rede, assim, né? Uma pessoa conectada com sei lá quantos milhões. Se afeta um e isso daí pode afetar 10. Aquele efeito cascata? Como se tivesse uma responsabilidade moral. Tomar vacina para não espalhar doença. Isso, um milhão de exemplos, assim. Então, assim, é como se tivesse essa responsabilidade moral de tornar consciente o que está inconsciente na gente, para a gente ter mais autonomia e aí sim poder fazer do mundo um lugar melhor. Mas a gente também pode fazer o contrário, a gente pode ser gentil, amoroso E fazer o dia melhor. Não, exatamente. Espalhar em rede também do lado do Às vezes a pessoa tá pra baixo, você vai lá e dá um elogio e a pessoa, uau, e volta pra casa muito melhor e já melhora a família também. Mas esse trabalho é pessoal, né? Eu acho que, tipo assim, a reflexão que ele tá fazendo é muito algo pessoal. O que a gente tem que fazer? Então, realmente, que nem tu falou, sabe? Se alguém chegar na gente, a gente tem que saber lidar com isso. Então, é algo pessoal meu, é algo pessoal teu, é algo pessoal de cada um. Se cada um fizer a sua parte, óbvio, todo mundo tem dias ruins, mas se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai saber lidar cada um com a parte ruim do outro. Tem que entender que aquilo Sim. é da pessoa e não teu, né? Tipo, não posso pegar aquilo pra mim, né? Por Não mais leve que para o aquilo pessoal. doa, aquilo não veio, não é pra mim, aquilo é a pessoa que tá sentindo alguma coisa naquele momento, talvez ela não tenha identificado. Que é dela, E não né? é meu, é dela, exato. Tem um livro até, né? Os 4 acordos, já leram? Os 4 acordos. Um é seja impecável com a palavra, o outro não leve nada para o pessoal, o outro é... Ai, gente, eu sempre esqueço. Os 4 compromissos, né? Não são 4 acordos, 4 compromissos. Já leu? Sim. Muito legal. Eu acho perfeito. Tem nessa analogia, não é isso, quem que falou, diz que quando alguém tem uma brasa na mão e te joga, a pessoa sempre vai dar queimada. Sim, Se queima pegar a primeiro. brasa, é responsabilidade dele. É. Então, eu não sou responsável pela brasa que o outro está jogando, mas se eu pegar, a responsabilidade da pessoa minha também. É isso. Tem vários autores. Vou falar a última agora, porque depois tem você. Não, mas não precisa te apressar tanto, gente. Pode ser. Não, mas eu posso ser um tempo. Não tem problema. Não, mas termina o teu... Não, nem esquenta. Não, sim, daí, né? Vai O profundo. perigo disso, assim, né? O perigo disso, assim. Ali o caso do cara que estava vivendo o pai dele sem querer, né? No fim, a mulher dele não era assim. Ele chegou falando, né? Claro que aquilo é um processo. Sim, ele criou um quadro na mente dele que a esposa era assistida. Imagina o prejuízo disso, né? Tipo, pro casamento. A relação tóxica. Quanto mais vezes, quanto menos ele aceitar isso, por exemplo, ele tende a repetir padrões também familiares. Então, se Isso você respinga, né? Em muita gente depois. Sim, não, a nossa imagem materna, enfim, mas tem variações, né? Mas assim, eu falo muito da imagem materna para a mulher e da mãe para o homem.
Se a gente não ficar consciente disso, né, os dois estão inconscientes numa cama, acho que o que falou isso, ou falou da sistema, não lembro agora, mas é a mesma ideia, assim, tá deitado os dois na cama, o casal, se eles estão conscientes da sua história e do que eles estão repetindo, não são duas pessoas, tem 4, né, são os pais deitados. E isso acaba. Eu sou de mães, né? Então, e o prejuízo que isso dá, a gente repete, às vezes, relacionamentos abusivos, se coloca em situações, porque tal, enfim, precisa de coragem, mas é um caminho para a gente ter uma vida que vale a pena, senão a longo prazo é sempre prejudicial. E uma frase para a gente pensar sempre me falava, né, que a gente muito bom em esconder as coisas da gente, né? E quanto mais doloroso, mais difícil de aceitar a gente vai colocar embaixo do tapete, me acompanha, a gente muito bom em se enganar. E quanto mais aquilo difícil de aceitar, a gente vai querer mais ainda esconder aquilo. Só que, como as coisas são de opostos, né? Inconsciente, consciente, bem, mal, yin, yang, ordem, caos, feminino, masculino, enfim. Quanto mais fundo tu for na sombra, mais tu vem em consciência também. Então, acompanha, como a gente é bom se enganar. Quanto mais doloroso, mais difícil aceitar, a gente vai querer mais esconder aquilo. E como as coisas são de opostos, a gente tem que ter coragem, mas é legal a gente olhar assim, ó, se perguntar, né? Será que ali naquele lugar que eu não quero olhar, onde eu minto para mim mesmo sempre? Eu sei que isso é alguma coisa, mas eu minto para mim. Será que ali onde eu menos quero olhar não é o que eu mais preciso, né? Não é o que eu mais preciso. Que é o que está travando a minha vida, né? Entra muito naquilo da caverna de Platão, né? A pessoa que não quer sair da caverna e quando sai justamente vê algo, volta. Só que justamente as outras pessoas não querem aceitar. Assim, vamos matar esse cara aí. Esse cara é louco. É rara, né? Porque, pô, é difícil pra caralho, né? Aceitar essas coisas. A verdade é que admitir os erros porque o que acontece, na sociedade ela coloca a pessoa que admite um erro como fraco. Por exemplo, você fala assim, O ocidente, né? você fala assim, eu não tomo banho todos os dias. A gente sabe que tem muita gente que não toma banho todos os dias, tá? Tem? Tem. Não. Só que as pessoas não têm coragem de falar, né? Aí você tem coragem de dizer, eu não tomo banho todos os dias. Fiquei sabendo que o cara toma banho, imagina, gente, que horror, como é que dói, imagina, começa a achar que é cultural, né? Porque fora do Brasil não toma banho todos os não dias. tomo banho nem dia sim, dia não. Então, mas esse é o problema nosso como sociedade. No momento que eu admito que eu tenho uma limitação, é um ato de coragem meu, mas para a maioria de quem ouve já começa a me taxar como aquilo que eu não sou aquilo. Só que aquela minha limitação vira eu, entendeu? E a Cirlei é assim, entendeu? Não, eu não sou assim, eu tenho aquela característica com milhões de outras maravilhosas, aquela limitação que eu convivo como cada um tem a sua. A Brené Brown fala disso, não é coragem de ser imperfeito. Né? Exato. É muito difícil. Porque você fica taxado. E a fortaleza que você tem quando você assume uma fraqueza, ela é tão grande. A vulnerabilidade. Que essa força da vulnerabilidade, ela se transforma em algo que as pessoas não são capazes de ter. Porque elas não são capazes de Eu acho que é uma força tão grande que o outro tem de ser vulnerável que ela tenta diminuir de um jeito. Ela tem que reduzir essa força. Exatamente, porque é grande. Porque ela não consegue ser tão forte. Entra naquilo que ele falou sobre tu odiar aquilo que tu não vai ser no outro, no próximo. Exato. É verdade que ele usa um exemplo que eu achei que até era pra mim mesmo, porque era o exato caso, que era da pessoa. Falou pra ele, deve ser. É pra mim, que fez desde o início, né? Eu tenho que pesquisar. Vamos resolver isso. Foi depois disso que a ex falou terminamos? É a questão do meu irmão, porque eu sou materialista e ele era o lado totalmente assim, moral, exatamente. Ele é o cara assim, ó, tudo se resolve tocando uma flauta, ficando bem tranquilo. Esse é o plot do irmão. E aí, só pelo fato de eu estudar teologia, pra ele assim, ó, eu estou sujo, mano. E eu me olhava de um jeito assim. Vocês são vocês dois? Hã? São vocês dois? Isso. A Bíblia fala assim, quando tem dois irmãos, um é sombra do outro. Exatamente. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, cara, eu tirei assim, virou um hábito meu muito legal, de chamar ele de imbecil completo, assim, porque eu falei assim, cara, eu tenho que usar teu cérebro em algum momento, assim, entende? E só que ele é mais velho. Sim. E aí, assim, agora para ver o lado de fora, olha como é cruel de repente, tipo, taxar isso, sabe? Porque ele já tinha, sabe, fazendo 40 anos agora. E aí imagina eu, um piá, chegando nele e falando assim, já pensou em usar teu cérebro, assim, em algum momento da tua vida, assim, parar de jogar uma flauta, de tocar no bolo. E aí, assim, escolachei. E ele da mesma forma fazia comigo. E aí isso aqui ficou um clima, tipo assim, eu chamava ele muito, isso, né, em resumo, eu chamava ele de burro.
Só que isso era o que eu mais temia em mim. Que era o fato de se alguém chegar a me apontar de culpar. E são diferentes inteligências. São inteligências diferentes. E aí aquilo ali me pegou assim, porque quando caiu a ficha, que eu falei assim, eu tava pensando comigo mesmo, que era um hábito mesmo, não, eu não tô bom, né? Eu tava pensando, como é que pode, né? 40 anos, cara, imbecil. E aí, só que aí, tipo, eu caí, caralho, isso é uma rotina na minha cabeça. Aí eu pensei assim, ou eu sou psicopata e gosto de pensar nisso, ou tem algo muito errado comigo, né? Eu não tava psicopata. Aí você já transferiu para você o problema. Não, eu fui tentar entender, será que isso é um problema pra mim? Daí foi onde eu imaginei e eu vi assim, cara, tem um problema. Eu vi, tipo, realmente é algo que me pega. Se alguém chegasse pra mim e apontasse isso, é algo que eu não teria tipo, fortaleza para aquilo. Sim. Então esse seria o... Você achou teu calcanhar de aqui? Exato, era o meu buraco, a minha fortaleza que era isso. E aí foi assim, exato. Porque carrega um peso, tu tem que ser bom toda hora, inteligente toda hora, né? Ai, com certeza. Daí, tipo O assim, intelectual. Não dá pra aprender, né? Carrega isso. Tem que assumir, né? Exatamente. E aí vem uma outra crença, né, que a gente tem como sociedade. A pessoa que é mais intelectual, que estudou mais, ela é melhor que os outros. Não é verdade. Às vezes uma pessoa que nunca foi para uma faculdade, ela tem uma sabedoria de vida muito superior àquela que tem 5 faculdades. Então a gente tem que parar de rotular as pessoas por títulos acadêmicos. Título acadêmico não faz uma pessoa. Não mesmo, tem gente interno. Tem cada doutor por aí. Porque durante a minha infância eu sempre fui muito incentivada na escola e eu tinha muita facilidade. Eu era boa em matemática, essas coisas assim, eu tenho facilidade com isso. Mas eu sou artista. E aí veio a decepção dos meus pais, sabe? E é um conflito interno também, porque a gente puxa muito de visões que os nossos pais passam pra gente como se fossem nossas e não é. Então, às vezes eu me cobro, porque faz pouco tempo que eu decidi, não, pai, eu sou artista, eu vou atrás disso, eu vou atrás do design, eu vou atrás da arte, sabe? E eu fico me cobrando muito, porque muita gente fala justamente isso, tipo, como se aquilo ali não fosse algo muito importante. Sabe? No Ocidente ainda é uma pessoa menor, né? Mas é só diferente, né? E algo que é bem subestimado, inclusive em relação a outras profissões, sabe? Que são super estimadas, como médico, advogado, essas coisas assim. Cada uma tem a sua importância, né? Com certeza. E puxando a questão do materialismo, porque na hora também eu pensei direto nos meus pais em relação a isso, porque eles são bem materialistas, né? E justamente tu estava falando sobre materialismo nesse sentido de que se a gente não enxergar isso, a gente vai acabar colocando e projetando nos outros algo que é nosso e a gente às vezes acha que a gente tem super razão naquilo, porque a gente não se questiona, porque a gente tem uma certeza e a gente não questiona porque aquilo ali é certo pra gente, sabe? Eu acho que a gente tem que questionar até as nossas certezas. A gente pode ser que a gente chegue no mesmo resultado, na mesma opinião, mas a gente tem que sempre se questionar, né? Eu concordo, sim, porque senão também a gente, não, tá tudo bem e tal, vai ser pegado uma pedra, vai acontecer alguma coisa que vai obrigar a gente a olhar, a gente vai se quiser. Em algum mas vai momento. dar uma coisa que tu tem várias oportunidades se a gente prestar atenção por isso. Ou na terapia também, que é a melhor delas. Muito obrigado, valeu. Às vezes a dor da vida é muito bom.